Estamos lendo Hebreus, capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No capítulo 4, no verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O que é um sumo sacerdote que não pode compadecer das nossas fraquezas? O líder religioso é um deles. Porque ele não foi tentado no que você foi. Ele não teve as dificuldades que você tem. Ele teve outras dificuldades, talvez maiores ou menores, mas diferentes. Ele foi tentado em outras coisas diferentes de você. Tá certo? Mas Jesus não. Jesus, esse foi tentado nas mesmas coisas que você e teve as mesmas dificuldades que você. Mas como é que você pode afirmar isso, irmão Rubens? Lendo a palavra, está aqui, ó. Em tudo foi tentado. Se foi tentado em tudo, foi tentado no que você foi também, meu amado. É ou não? Ele foi tentado em tudo. Você foi tentado, está sendo tentado em alguma coisa, ele foi em tudo. Se ele foi em tudo, também foi no que você foi. Então ele pode se compadecer de você. Por que nós sabemos como dói passar fome? Porque passamos fome. Não é assim? Por que a pessoa fala assim, meu querido, eu estou te conhecendo hoje aqui, mas esse problema que você tem, eu sei que isso é terrível. Bronquite é algo horrível, eu sei porque eu também tive. Não é assim, meu amado. Nós sabemos, conhecemos muito bem a dor dos outros, quando nós também tivemos a mesma dor dos outros. E Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vou repetir o 15, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das coisas, das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo ele foi tentado. Só que tem uma diferença, né? Mas sem pecado. Ele não pecou e nós pecamos e pecamos. Pecamos e continuamos pecando, né? Agora o 5. Está entendendo, meu amado, o raciocínio? Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Por que está sendo falado dessa forma e Paulo está falando assim? Porque ele está falando para hebreus. Ele está falando para o povo lá de Israel, para aquela turma. Então ele fala coisas que aquele pessoal conhece muito bem, porque aquele pessoal viveu muito tempo com um sacerdote para poder ligar a eles a Deus. Você entende? Porque era o sacerdote que intervia, era o mediador naquela época. O mediador entre homem e Deus era o sacerdote. E o sumo sacerdote era o mediador entre o sacerdote, os homens, até Deus. Você entende? O nosso sumo sacerdote, o nosso sacrifício é tudo um só. É Jesus. Ele foi tudo. Ele foi o sacerdote, sumo sacerdote, foi também o sacrifício, a ovelha. Não é verdade? Isaías fala sobre ele, como ovelha foi levado ao matadouro, e não gemeu, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados, e aí vai. Então eu vou ler o 5:1 de novo para a gente continuar o raciocínio. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, ou seja, aquele sacerdote da tribo de Levi, descendente de Arão, é constituído a favor dos homens. Aqui fala mas nós estamos em 2010. Naquela época lá era, tá? Entre agora não é mais, aquilo acabou. Nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelo pecado. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente lê a Bíblia sobre isso mais adiante, nos vídeos que estão falando do 7, 8, 9 e 10, aqui de Hebreus, tá certo? Procurei que você ache esses vídeos. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido
quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que repete tanto isso, segundo a ordem de Melquisedeque? Porque o sacerdócio levita, da tribo de Levi, descendente de Arão, acabou. Isso é Velho Testamento, isso é lei de Moisés, isso tudo acabou. Não precisamos de um homem entre nós e Deus, porque temos apenas um mediador. Porque há entre o homem e Deus apenas um mediador, Jesus Cristo, homem. Já está escrito assim, ó, Jesus Cristo, homem, porque não precisa de outro homem. Ou será que está tudo errado aqui que a gente vem lendo o tempo todo? Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus não pertence à ordem levítica. Jesus pertence a uma ordem diferenciada, no qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Por que é difícil interpretação? Por que é difícil centrar isso na cabeça? Porque vos fizestes negligentes para ouvir. Nós temos que ouvir aqui, ler, ouvir o que estou falando é ficar lendo aqui, meu amado. Tá certo? Temos que ler. Naquele tempo era ouvir o Paulo que ele estava vivo, mas agora ele morreu, está escrito aqui, a gente tem que ler. Né? Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feitos tais que necessitam de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos excitados para discernir também o bem como o mal. O que fala aqui? A questão do alimento líquido é aquele que a pessoa espiritualmente está sendo agora, conhecendo as coisas espirituais. Então, fala-se coisas suaves, não se fala coisas muito pesadas, para que a pessoa não embaralhe a cabeça. Se eu chegar na rua e falar, meu irmão, você vai falar de Jesus? Não, Jesus lá, eu não sei. Aí, Yoshua, agora eu confundo tudo. Aí, Yoshua, que é Yoshua, é espiritismo, aí confunde tudo. Então é alimento sólido, você tem que ir devagar. Por isso que eu ainda estou contaminado, ainda falo muito em Bíblia e em Jesus. Quem fala em Bíblia e em Jesus está contaminado, irmão? Está. Porque não é Bíblia, é a Escritura Sagrada. E não é Jesus, é Yoshua. O negócio está tão invertido que quem fala isso é herege. Mas esse alimento mais sólido, eu estou falando para você que está aqui buscando a verdade. Porque se eu sair evangelizando e falar isso, e você também se falar isso, acabou. Aí você destruiu tudo. Aí você deu alimento sólido para quem está fraquinho. Você pega um bebezinho e dá feijão com farinha, com pimenta, com torresmo para ele. Vai matar a criança, cara. Tá entendendo? É isso que Paulo está falando aqui. E a gente também fica nessa situação. Aqui você tem um alimento mais sólido lendo a palavra comigo. Mas se for evangelizar na rua, não tem como dar esse alimento sólido. Vai embaralhar tudo. Aí fala, aí é um herege. Primeira coisa que a pessoa fala quando não está preparada para ter um alimento mais sólido é um herege, é um herege. Mas depois vai se alimentando. Vai, aqui não é de mim, não é daqui, ó. Aí vai vendo que o que a gente está falando não é heresia. Heresia é o que nos ensinaram. Mas vamos lá. Alimento sólido. Agora é o 6, né? Está acabando o tempo? Dá para ler um pedacinho do 6. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que está falando aqui, meu amado? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Já sabemos já que temos que aceitar Jesus e já aceitamos Jesus. Temos o nome escrito no livro da vida. Vamos buscando agora conhecimento e graça, crescendo como o menino Samuel crescia em conhecimento e graça. Né? Assim que ele estudou lá com Eli e crescia em conhecimento e graça, nós temos que continuar crescendo em conhecimento e graça. E nunca colocar novos fundamentos como já colocaram. Mas, meu amado, essa palavra aqui, não, isso não é escatologia, não. Isso aqui não é o que vai acontecer, isso já aconteceu. Já colocaram esses fundamentos. Eles estão colocados. Tem muito fundamento errado, que não está aqui na palavra, mas que a religião impregnou nossa cabeça com esses fundamentos. Dizem que a obra de Deus é uma coisa que não é. Dizem que a palavra de Deus é a Bíblia, e está provado que não é.
Dizem tanta coisa que não é. Diz que temos que ir para o templo. A Bíblia fala hora nenhuma para ir para o templo. Pelo contrário, Jesus derrubou foi o templo. Mas eu sigo.